Vocês sabem que quem tem criança em casa, principalmente, agora no verão, a gente tem que tomar cuidado com as otites. A otite, ela não só nas crianças, mas nos adultos, quem já teve dores fortes aí de ouvido, sabe que ela pode tirar a gente da rotina. É uma dor incapacitante em muitos momentos e quando temos aí uma otite, né, dos dois ouvidos, o caso pode ficar sério, pode se agravar. Então a gente convidou mais uma vez o Dr. Alexandre Colombini, ele é otorrinolaringologista, para a gente falar não só, né, dos cuidados, o que a gente tem que fazer depois que acontece, mas principalmente como a forma de prevenir, né, doutor? Bem-vindo. Bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite e vamos tentar passar alguma coisa do que a gente pode fazer agora nessa época do verão. Como você disse, é muito comum otite. Então, a primeira coisa que é interessante é a gente diferenciar a otite do verão das outras otites que a gente tem ao longo do ano. Certo. Então, a gente tem aquela otite quando a criança ou o adulto está resfriado. Essa é uma otite média aguda e é uma otite bem diferente da otite que a gente vai falar agora, que é uma otite externa. Essa otite externa que acontece agora no verão é uma inflamação da pele do ouvido. E por que essa inflamação acontece? Todo mundo está na praia, está calor, está na piscina e a gente acaba abusando um pouco mais da água. Tá. Esse excesso de umidade no ouvido, ele faz com que bactérias, vírus, eles se acumulem mais fácil nessa região e levem uma inflamação. Entendi. Outra coisa que acontece, quando a nossa cera amolece, ela acaba escorregando para dentro do ouvido. E a pessoa vai tentar fazer o quê? Passar uma haste flexível com algodão, ou passar o dedo, algum outro instrumento e acabar machucando o ouvido, causando uma ferida. Entendi. Então, assim, olha que interessante, né? A gente pode falar da otite de diferentes classificações. Então, essa que muitas vezes a gente desenvolve num momento de um resfriado bem forte, ela pode vir por uma bactéria interna. Isso. Então, se a gente for dividir o ouvido, a gente tem a parte do ouvido externa e a parte do ouvido do tímpano para dentro. Então, essa parte do resfriado é uma otite que está acontecendo. Ó, perfeito. Agora a gente tem a fotinha. Olha que legal, não então, sabia. Se a gente olhar lá, a gente bem onde tem a membrana do tímpano, tem um vermelhinho delimitando. Tá. Então, do tímpano em direção à orelha interna, é onde a gente vai ter aquela otite média aguda. Tá. E do tímpano para fora é onde a gente vai ter a otite de verão, que é a otite externa. Olha, engraçado, né? Obviamente que dor é dor. As duas doem, perfeito. Então, a gente não tem nem a ideia de que parte do ouvido que isso está acontecendo, porque é uma dor que também radia para outras, Sim. né? Pode dar até dor no pescoço. Pode dar dor no pescoço, pode dar dor de cabeça, a região às vezes fica muito inflamada e, como você disse, é uma dor incapacitante, incomoda bastante. Então, como é que a gente... Vamos lá. Num quadro, então, que a pessoa não tenha ido à piscina e à praia e desenvolva a otite. A gente tem que procurar ajuda porque pode ser que tenha que tomar um antibiótico e entrar aí com uma medicação. Agora, já falando dessa questão do verão, que é bem a nossa pauta de hoje. Piscina, praia... como é que a gente vai identificar, então, e entender que ali há uma inflamação de outra parte do ouvido? Mais externa. Então, a gente tem que entender que quando a gente está muito tempo na piscina, na água, a gente vai amolecer a cera. Então, se a gente for pegar esse exemplo aqui, a gente pode deitar aqui e colocar que essa parte externa do nosso ouvido, onde tem a cera, que é a proteção, e depois o terço anterior aqui, junto com a membrana timpânica, onde não tem a cera. Quando a gente umedece muito isso aqui, às vezes o cerume ele escorrega e vai encostar no tímpano. Aí dá aquela sensação de ouvido tapado. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai tentar limpar. E aí o ato de limpar junto com esse excesso de umidade, como eu disse, que vai causar inflamação. Aí a pessoa normalmente tem a sensação de dor no local, às vezes quando aperta o tragus, que é essa região aqui da anterior da orelha, dói. A movimentação do pavilhão auricular também dói. Nossa! Então já é um sinal. Eu fiquei muito na piscina, cutuquei meu ouvido, coisa que não é para se fazer, e apareceu uma dor, apareceu um desconforto, provavelmente é uma otite externa, uma otite de verão. E essa otite, como é que a gente cuida? Porque o clássico paninho quente ajuda muito para diminuir os sintomas, porque né? o calor ele traz mais sangue, com isso vai trazer alguns mediadores inflamatórios que o organismo tem e vai ajudar. Mas o tratamento, primeiro passo, não mexer. Não encosta. Né? Fugir dos tratamentos caseiros, nada de colocar azeite quente no ouvido, óleo quente. O paninho sim, pode colocar, ajuda. Evitar molhar mais esse ouvido e, obviamente, procurar uma assistência médica.
tá? Se conseguir passar no otorrino, ótimo. Se não tiver um otorrino, passa num clínico geral, num médico, para fazer um diagnóstico e entrar com o tratamento adequado. Pode ser que tenha que tomar alguma medicação. Sim. Se for só uma otite externa, às vezes a limpeza e um remédio de pingar já é o suficiente. Em alguns casos precisa associar outros antibióticos também por via oral. Então vamos lá, quadrinho. O que não devemos fazer, tá aí bem ilustrado, que é exatamente o que a gente pensa na hora, mas olha, a gente não pode. Então, introduzir objetos no ouvido, como hastes flexíveis, tampa de caneta e palitos. Ai, meu Deus. Então, por incrível, no consultório a gente vê de tudo. Então o pessoal coloca a chave do carro. Jesus amado. Alicate, juro por Deus, eu já vi de tudo. Então, assim, não introduzir nada no ouvido porque vai machucar. É uma região muito sensível. Uma curiosidade, a pele do ouvido é a pele mais fina que a gente tem no nosso organismo inteiro. É o lugar mais fino e é o único lugar que a pele está diretamente grudada no osso. Se a gente pega no rosto, no braço, a pele é solta. É verdade. No ouvido, ela é aderida no osso. Então, qualquer movimento vai machucar, vai causar fissuras que vão predispor à infecção. Entendi. Então, não cutuquem o ouvido. Próximo, olha lá. Na tela, então, além de não cutucar, não podemos pingar remédio sem consultar um especialista. Eu usei outra vez, ficou aqui em casa, não acabou, vou pingar de novo. Não pode. Não pode, porque primeiro pode ser uma condição diferente, pode ser uma outra doença. Então, não, de repente, você está com uma otite média aguda ao invés de uma otite externa, e aí aquele remédio não vai funcionar. Além disso, a tua infecção e inflamação, ela pode ter causado uma perfuração no teu tímpano. Nossa. E aí, se você for pingar algum remédio lá, você pode complicar, agravar um quadro. Então, sem orientação médica, não se automedique. Então não podemos, a história do azeite de jeito nenhum e nem álcool, né? Não. Álcool eu já ouvi bastante. Então, o álcool ele acaba separando a água do álcool, né? Eles não se misturam assim como o óleo, mas se você tiver uma perfuração ou se você tiver uma infecção, vai agravar o quadro. Então, melhor não arriscar. Melhor não usar, com toda certeza. E tem mais um quadrinho, do que a gente não deve fazer. Esperar muito tempo para ir ao médico, pois a água pode causar infecção. Exatamente. Quanto mais rápido a gente trata, mais fácil é de tratar. Se a gente começar o tratamento num quadro inicial, às vezes um anti-inflamatório, um remédio simples resolve. Se o paciente já vem num estado muito mais grave, a gente pode ter que entrar com antibióticos ou, em alguns casos, até mesmo internar, porque essa infecção pode virar um abscesso, pode virar uma complicação maior. Então, quanto mais cedo procurar o médico, melhor. Então, de qualquer forma, para diminuir sintomas, e aí quando a gente fala das crianças, dá até mais, né, dá uma ansiedade maior, um anti-inflamatório ali naquele momento só para dar um conforto. Pega uma medicação que a criança já está acostumada a tomar, que o pediatra normalmente orienta para tomar dor, que a mãe sabe que aquela criança não é alérgica, usa a analgesia e aí procura um médico, um serviço médico especializado para fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Tá aí. Vamos para aquilo, né, que a gente deve, então, fazer. O que não fazer, a gente vai deixar lá nas redes sociais. Vamos ver. Sim, isso temos que fazer. Enxugar a parte externa do ouvido com uma toalha. Isso sempre, pós-banho. Exatamente. Saiu do banho, saiu da piscina, tá com aquele excesso d'água, tá incomodando, vira a cabeça para o lado, até onde o dedo alcança, passa a toalha, passa um lencinho para tentar tirar esse excesso de umidade. Isso já vai ajudar bastante aí a prevenir problemas. Próximo, olha lá. Dar uns pulinhos ou tapinhas do lado oposto da cabeça. É a ideia de você dar uma chacoalhadinha. Porque o nosso conduto auditivo nem sempre ele é reto, ele tem uma leve curvatura. Então, às vezes, precisa só dar uma chacoalhadinha para aquela gotinha de água que está lá encostando no tímpano e está te incomodando, sair do lugar. Boa. Próximo. Tem que procurar um otorrino antes de uma temporada na praia ou na piscina. Você acha legal, então, nessa época do ano, fazer um check-up? O check-up sempre é importante, as pessoas não têm o hábito de ir no otorrino, a não ser quando elas estão doentes. É verdade. Tá? O ideal é que, assim, a pessoa que já tem uma predisposição, que faz natação, tem otite, ou que tem um histórico de um acúmulo maior de cerume, eu acho que essas pessoas é interessante ter uma avaliação, que aí o otorrino, com a visão adequada, com o aparelho correto, pode fazer uma remoção do excesso de cerume. A gente tem que lembrar que a cera é uma proteção. Então, se a gente for pegar os bichinhos, as bactérias, elas vão entrar em contato com a cera e vão proteger nosso ouvido, tá? Mas nunca tentar fazer essa limpeza sozinho, porque a chance de você se machucar ou agravar um problema é muito grande. Tá aí, tem mais dois.
2 dicas. Usar protetores de silicone como prevenção. Aí eu te pergunto, doutor, isso é para todo mundo ou mais para as crianças e adultos que têm, de fato, otite de repetição? Ótima pergunta. Eu acho que a indicação do protetor de ouvido tem que ser para aquele paciente que já tem um histórico. Tá. Eu costumo falar no consultório, as pessoas têm que ter vida normal. Vai para a piscina, nada, porque a grande maioria das pessoas não vão ter esse problema. Então, quem já tem um histórico, quem sabe que toda vez que vai para o mar, para a piscina, que abusa um pouquinho, que vai ter otite ou que o ouvido vai entupir, essas pessoas devem usar. Pacientes que têm perfuração no tímpano, esses pacientes não podem deixar o ouvido molhar, porque senão vai desenvolver otite. Aí esses pacientes, sim, obrigatoriamente, tem que proteger o ouvido da água. Mas isso, claro, em algum momento é feito um diagnóstico, porque causa dor e deve dar um problema, né? Exatamente. Esses pacientes que têm infecções crônicas, eles já passaram no otorrino algumas vezes. Então, eles já foram muito bem orientados que não pode molhar, que tem que cuidar, que eles normalmente têm perda de audição por causa da perfuração do tímpano. Então, são pacientes que normalmente são bem orientados. Tá aí. Tem mais uma na tela, olha lá. No médico, fazer uma lavagem, então, do ouvido ou aspiração da cera. Isso deve ser feito, claro, só com um médico. Isso. A remoção do excesso de cerume tem que ser um médico que vai fazer, preferencialmente um otorrinolaringologista, mas fora, se não tiver um otorrino, qualquer outro médico capacitado pode realizar a remoção de cerume. Tá. E aí essa remoção tem que ser feita com cuidado, porque qualquer movimento brusco, qualquer movimento mais agressivo que vai fazer pode cortar a pele do ouvido, pode machucar e pode perfurar o tímpano numa remoção de cerume. Nossa. Então tem que ser com uma coisa feita com uma visão adequada, com os aparelhos corretos e por um profissional treinado. E que de fato é importante essa remoção, então, feita de forma, enfim, de forma mecânica, né? Não deixar de forma natural essa cera sair. Só naqueles pacientes que têm muita cera e a cera está trazendo algum prejuízo para ele, porque normalmente a nossa mastigação, ela já é um movimento que tende a empurrar o excesso de cerume e de cera para fora do ouvido. Tá. Então as coisas funcionam no equilíbrio. Só que alguns pacientes produzem mais cera do que o organismo consegue colocar para fora, expelir. Então, nesses casos, a remoção de cerume é bem adequada. Fora isso, as coisas têm que funcionar num equilíbrio e não ter a necessidade de mexer. Interessante. Vamos para a perguntinha do público? Aproveita, estamos ao vivo, vai lá. Um beijo, Joana, obrigada. Quando uso protetor, então, auricular, meu ouvido entope, por quê? Então, Joana, o que deve estar acontecendo? Talvez você tenha cerume, cera, e aí quando você põe o teu protetor, esse protetor ele está empurrando a cera mais para dentro do teu ouvido, junto à membrana do tímpano. Por isso que o teu ouvido entope. Então, às vezes, antes de usar o protetor, vale a pena você passar no seu médico e ver se está com excesso de cerume ou não para fazer uma limpeza e aí você poder usar o protetor adequadamente. Doutor, o que traz aí essa predisposição de algumas pessoas terem, né, então, a otite de repetição? É um desenho do ouvido, do canal, enfim? Pode ser, então, pode ser um conjunto de coisas. Pode ser o canal que é mais tortuoso, acumula muita água, pode ser que a pessoa tenha tanto o excesso quanto a falta de cera, e pode ser hábitos, né? Tem pessoas que limpam o ouvido todo dia, né? Isso não é recomendado. Se a gente for ler atrás das embalagens, está escrito que não é para colocar aquele produto no ouvido. É verdade. Todo mundo coloca. Ele foi, né, a gente tem a sensação que ele foi criado para isso. Para limpar. Mas lá bem grande está, não coloque as óculos. É para limpar por fora. Por limpar fora. A orelha, tudo bem. É isso. Vamos lá, próxima perguntinha do público na tela. Aproveitem. Um beijo, Thiago, obrigada. Meu filho está com pus no ouvido. Pode ser sinal de otite? Pode sim. Tiago, pode ser uma otite, e aí é o que eu falei no começo, pode ser as duas otites. Então a gente tem que ver o histórico do teu filho, se ele está com resfriado, dor, e aí começou a vazar o ouvido e sair pus, ou se teve uma história de piscina, praia, férias agora, e ele começou com dor e secreção. As duas otites podem ter pus no ouvido, sim. Então tem que ter um diagnóstico médico para direcionar o tratamento adequado. Nossa, doutor, e para chegar nesse ponto da gente conseguir visualizar esse pus, é porque eu sei que meu filho já teve bolhas, então que é o primeiro passo, né? Se ela não regride, depois possivelmente já deve estourar e esse pus sai. Deve ser um negócio de dor, deve ser absurdo. Na verdade, quando está drenando o pus, é porque o tímpano já, às vezes, fez uma pequena perfuração e a dor até melhora, porque aquela pressão dentro da cavidade do ouvido, ela é aliviada. Entendi. Então, aí... Pode ser, e a gente tem que entrar com o tratamento adequado. Tá aí. Tem mais perguntinha? Dá tempo na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Mário. Um beijo. De quanto em quanto tempo é recomendado fazer audiometria? Beijo para Recife, é verdade. Então, Mário, vai depender muito dos fatores desse paciente. É um paciente que trabalha com ruído, ele tem uma
exposição ocupacional, aí ele tem que fazer num intervalo de tempo menor. Tá. As pessoas que não têm uma vida ocupacional com barulho, tudo uma vez por ano, ou até a cada 2 anos, se estiver tudo bem, tá excelente. E quando a gente está falando de otite também, né, doutora, eu coloquei no início aí na minha introdução para nossa entrevista, que é uma dor incapacitante, né? Então, de qualquer forma, mesmo que a pessoa se medique com anti-inflamatório para ter um conforto, não tem jeito dela não procurar um médico, porque uma hora aquela dor vai voltar e vai continuar incapacitante. Exatamente. Quando a gente está tomando um anti-inflamatório ou um analgésico, a gente não está tratando a infecção. A gente está aliviando os sintomas daquele momento. Tá. Então, se for uma otite média aguda que a gente não tratar direito, isso pode evoluir até para uma meningite. Se for uma otite externa que a gente não tratar direito, pode pegar todo o pavilhão auricular e a gente pode ter uma pericondrite, um abscesso. Então, são infecções que têm potencial para agravar. Por isso, tem que procurar um médico e realizar o tratamento correto. Nossa, da meningite eu não tinha nem ideia. Na verdade, tá tudo interligado. Então, quando a gente pensa no ouvido, logo acima do ouvido a gente já tem o crânio. E esse osso é um osso fino e que na criança tende a ser um osso mais poroso. Então, essa secreção ela pode vir tanto para a mastoide, que é essa região traseira, quanto ela pode ultrapassar, fazer uma erosão e pode causar uma meningite. São casos, graças a Deus, mais raros de acontecer, mas acontece. Olha, gente, tem que ficar muito ligado, então, mamães aí, para os adultos também, porque a gente também está no a gente tem que perder a mania de se automedicar e procurar assistência médica quando necessário. Doutor, assim, tomar muito vento, às vezes você vai na janela, abre, tá viajando no carro com a janela aberta, enfim, e vem um vento no ouvido. Também pode dar otite? Então, pode acontecer que com excesso de vento ou frio pode ressecar a pele, aí de repente essa pele mais seca vai dar coceira, aí você não vai perceber, você vai passar a unha que é suja, vai coçar, e aí eu acho que a soma desses fatores vão te predispor a você ter uma inflamação, uma infecção do ouvido. Só o vento diretamente assim é um pouco mais difícil de acontecer. E fones de ouvido, a música muito alta? Quando a gente fala em música muito alta, a gente tem que pensar em perda de audição. Tá. Quanto mais alto o volume do fone e por mais tempo você escutar, maior a chance da gente ter perda de audição. Então, uma dica rápida, nunca passe da metade da potência do teu aparelho. Então, você está escutando o teu celular, tem do 0 ao 100, vai só até os 50. Tá? Porque aí já é uma maneira da gente estar protegendo a nossa audição e evitar a perda de audição. Você está ouvindo do celular. Essa pessoa aí tem aquele, né, que mostra o que você não vai até, na metade. Para na metade, porque é uma maneira da gente saber que tá protegido, ou alguns aparelhos têm um limitador. Aí não passe do que o fabricante indica para não ter problema de perda de audição. Boa dica essa, hein? Porque senão vai ter perda de audição, sim. Olha só, gente, interessantíssimo. Tá aí, dá tempo de mais uma perguntinha? Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Heloísa, um beijo. Tenho eczema no ouvido. Já tem cura para esse problema? Então, eczema é um processo alérgico, a pele do ouvido dela deve descascar bastante, coça bastante. Existem tratamentos bem eficazes, mas ela precisa ter um acompanhamento constante com... O que é eczema? É quando descama, como se fosse uma maneira simples de falar, uma caspa do ouvido, uma descamação. Tá? Isso coça bastante, a pele resseca bastante. Então, existem alguns tratamentos que a gente faz que melhoram muito a qualidade de vida desse paciente e ele permanece tempos assintomáticos. O problema é que às vezes o paciente fica bom e ele some. Aí depois de um ano ou meses, volta o problema e ele acaba voltando com a gente para tratar. Tem relação com outras doenças, tem relação com rosácea, enfim, algumas com outras dermatites, com outros processos alérgicos, sim. Então sempre às vezes é interessante quando a gente pega um paciente que tem um quadro muito acentuado, encaminhar para um dermatologista, para um alergologista, para ter uma avaliação inteira do paciente. Não adianta a gente tratar o ouvido, tem que tratar o paciente inteiro. De forma, então, multidisciplinar. Exatamente. Interessante isso, mas no final tá tudo ligado mesmo. Próxima perguntinha do público na tela. Obrigada, Cris. Um beijo. Meu filho assiste TV com o volume hiper baixo. É normal? Não tem problema algum. Se ele está escutando bem... Baixo melhor. O que a gente tem que ver se de repente não é ela que tem a perda de audição. Entendi. Porque às vezes a audição dele pode estar normal e ela pode já estar tendo alguma perda de audição. Mas se o volume está normal e mesmo baixo ele está escutando, não tem problema algum. O ouvido dele funciona maravilhosamente bem. A diretora falou, faz sentido isso que você está dizendo. Então, Cris... Pode ser a mãe que não está bem. E aí o exame que ela deve fazer... Uma audiometria. Uma audiometria para ver. Para avaliar, conseguir medir o quanto que esse ouvido está funcionando. De repente, seu filho
Tá normal. Tá normal, e aí é verdade, faz todo sentido. Obrigada, viu, doutor? Prazer. Muito bom o nosso papo. Olha, o fato é, a gente tem que estar atento mesmo, tem que fazer aí os check-ups necessários, tem que consultar o médico, automedicação perigosíssimo, né? E nessa época do ano, não só otite, mas tantas outras doenças que a gente sabe que aumentam, não tem jeito. Pronto-socorro fica mais cheio mesmo, né? As crianças aí também, que acabam sendo as primeiras vítimas. Mas quem quiser saber mais sobre o assunto, pode entrar em contato com o Dr. Alexandre Colombini, ele que é otorrinolaringologista. Vai lá no Insta para segui-lo, @doutorabreviado Alexandre Colombini, tudo junto, @doutorabreviado Alexandre Colombini, e lá no Facebook, Dr. Alexandre Colombini, vocês já encontram todo o trabalho também. Doutor, obrigada, viu? Obrigado, Tomara que esse verão seja aí sem otites. Sem otites. Porque, ai meu Deus, ninguém merece essa dor. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.